queria tocar num outro assunto, assim, que é um assunto mais meu de perguntar, mas assim, eu fico feliz por você ter pego o vácuo de ter se formado antes de chegar à quarentena, coisa que eu não consegui fazer, tô ainda enrolado aqui para tentar me formar, porque esse, em teoria, seria meu último ano, mas, cara, você caiu com isso com o seu primeiro ano na escola. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque eu imagino que deve ter sido difícil. É muito boa essa pergunta e é um tópico ótimo para eu falar, porque dá muito pano para manga. O que acontece? Saí, né, licenciado, cara, com vaga no mestrado. Olha que legal, né? E daí eu tava no processo de seleção de bolsa do mestrado, mas daí eu falei assim, eu não vou ficar aqui esperando cair do céu, eu preciso me mexer, vou reagir, vou ver o que acontece. Talvez nem todo mundo conheça, mas o processo de atribuição de aula é um pouco complexo. E então eu fui atrás de ver como acontecia. Isso ainda em dezembro, eu já sabia que eu tinha me formado, mas eu não tinha diploma nem nada. Fiz o concurso da prefeitura de Rio Claro, fiquei em terceiro lugar, foi incrível, fiquei muito feliz. Não, a gente vai chegar lá nessa parte. Mas e daí participei da atribuição e consegui pegar a aula. Então eu peguei essas duas escolas para dar aula. Na verdade, eu fiquei com três escolas. Uma escola lá no Jardim, que se chama Jardim dos Ipês, lá na cidade de. Uma cidade vizinha de Rio Claro, não lembro o nome. E aulas de física. Então eu acabei tirando essas aulas depois. É um processo que você aprende na diretoria de ensino como fazer. Não é fácil. E ficou bom para mim, porque eu fiquei só com as escolas de Rio Claro. Eu não atuei um mês. Eu entrei dia 27 de fevereiro e dia 18 de março nós nos afastamos. Então, eu tive uma experiência curta presencial e eu tive o meu primeiro ano de professor sem ir para a escola. Meu primeiro feliz dia dos professores foi pelo computador. Eu não vi Surreal, né? aluno nenhum. É muito estranho. Mas em contrapartida, eu vou falar para vocês que eu tive uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa, e eu digo para vocês, se eu for trabalhar numa escola particular, por exemplo, eu não falo da pública porque o ensino público ele é imprevisível. A gente não sabe se ano que vem eu vou precisar continuar usando o computador, se eu vou ter que me reinventar, ou se o governo vai inventar um sistema que o aluno vai entrar sozinho. Ou se vai ter aula, porque hoje tem o centro de mídias e as aulas são dadas pelo centro de mídias. Não sou eu que estou dando essas aulas ao vivo o tempo todo. Então, o que eu digo da particular é porque a gente sabe, a particular hoje já usa muitos recursos de ensino à distância, de ensino remoto, porque, por exemplo, software, eles já têm um sistema próprio, aí tem escolas em Rio Claro que, em vez de exigir uma lista de materiais com livros e cadernos, eles pedem um iPad, e falam assim, ó, você vai comprar um iPad para o seu filho? É um absurdo R$ 3.000, né? Muito caro. Mas você faz a lista de material dele, permanência do ensino fundamental, que o cara entra com 6 meses de idade na escola e sai com 18. Aí você fala assim, você coloca isso na ponta do lápis, essa é a justificativa da escola particular. Eu não estou aqui para pontuar o que é certo e o que é errado. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com ferramentas. Hoje eu conheço muitas ferramentas que eu não conhecia antes da pandemia. Não estou falando que isso é um ponto positivo, porém, eu vou levar na minha mochila, entendeu? Cheguei com o meu currículo para entrar numa escola, olha, eu sei fazer isso, isso, isso e isso. Eu adoro trabalhar com GeoGebra. Hoje eu estou escrevendo artigos sobre realidade aumentada e GeoGebra. Coisa que, sei lá, quando eu ia poder explorar essas coisas se a pandemia não tivesse aí. Então, o trabalho na escola nesse ano de pandemia foi inovador, foi muito desgastante. Tem alguns pontos que é muito chateante, como, por exemplo, o meu WhatsApp é descartável. Dia 31 de dezembro, quem tem meu contato vai trocar o número, porque é impossível ficar com o número. A rede exigiu que eu... Não exigiu, ninguém chegou para mim e falou assim, Guilherme, você precisa passar seu número para o aluno. Mas esse é o contato que eu tenho com os meus alunos. E como professor, eu ponderei e decidi que eu teria esse contato com eles via WhatsApp. Porque se eu não tivesse, mantivesse via e-mail, eles não iam conseguir. A gente fala que os estudantes, essa geração, ela é nativa tecnológica, mas isso é uma balela.
Eles nasceram, de fato, junto em um mundo onde a tecnologia está presente. Mas eles não sabem usar. Eles não aprenderam a usar. Tá? Então, esse ano foi desafiador. Muito positivo. Cansativo, pelo amor de Jesus Cristinho. Mas tá dando certo. Não, e é o que eu tenho falado, assim, que eu não digo pro seu caso, porque foi um caso que você tá, ao mesmo tempo que você tá gerando suas práticas docentes, gerando a sua docência e o que você entende por professor, você tá ao mesmo tempo tendo que lidar com se readaptar na EAD. Mas, querendo ou não, também é um período que você pode decidir por tentar fazer ela o mais próximo do presencial e não usar muito do que você tem, mas também é um período que você pode fazer muito uso das potencialidades e, querendo ou não, testar um software novo ou testar algumas outras coisas que vão sim muito enriquecer sua prática docente depois que essa pandemia passar. E alguns dos problemas que são trazidos, eu falei, acho que a gente conversou isso na da Maria Antônia, que são problemas que são trazidos que muitos poucos problemas são realmente novos. Então, assim, às vezes traz atenção para vários problemas que deu motivo para eles serem discutidos agora, coisa que não era discutida antes, mas já era problema antes. Então, assim, no seu caso, você caiu nisso como o começo da sua prática docente. Por isso que eu acho um negócio assim que vale o comentário. Sim, foi o meu início e foi muito confuso porque assim, ó, quando você entra para a escola como professor, você vai descobrir burocracias e ações do professor que a gente não conhece na faculdade. Nem fazendo estágio, nem fazendo PIBID, nem fazendo PET. Você vai aprender sobre lei, você vai aprender sobre diário de classe, você vai aprender sobre responsabilidade docente, você vai aprender sobre muitas coisas que eu nunca tinha ouvido. E, além disso, eu estava descobrindo sobre como era a interação com o aluno, eu estava descobrindo como era a interação com gestão, eu estava descobrindo tudo isso. E descobrindo como é viver na pandemia. Então, foi, ao mesmo tempo, ótimo, a gente está falando da inovação. Mas agora eu vou trazer um relato para você. Acho que doeu tanto em mim, quanto nos professores que estavam trabalhando há 10, 20, 30 anos, que não sabiam acessar o Google Drive, por exemplo. É sair da zona de conforto total, né? Querendo ou não, para esses professores. Eu falo isso que vale o comentário, mas ao mesmo tempo também é mais tranquilo para você, por causa de não ter gerado sua prática docente, você também conseguir sair da sua zona de conforto, porque a sua zona de conforto nem foi tão criada assim. Aí outros professores que estão há 10 anos, pô, saíram completamente da zona de conforto. Você falou do estágio, eu estava fazendo estágio com uma professora que estava dando aula na mesma escola que o Guilherme dá aula. Então eu estava conversando com ele. Você falou que ela me elogiou e tal, mas por quê? Porque eu ensinei ela a transmitir na tela no Meet, por exemplo. Teve certas coisas assim de ter a paciência, e isso, querendo ou não, é intergeracionalidade. Agora Obrigado. eu consegui pronunciar. Eu tava esperando você falar isso, que daí eu ia falar, tá vendo? Isso é intergeracionalidade. Então. Não, é um momento assim que veio à tona essa necessidade de intergeracionalidade pelo fato de que, pô, tem que introduzir, agora que o mundo virou só digital por causa do vírus, querendo ou não, a gente vai ter que introduzir toda a fatia da população no digital, né? E não dá para excluir a fatia dos idosos, pelo amor de Deus. Como a gente falou, eles têm sim que ocupar esses espaços, né?